Olá, estrelas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vou passar para vocês alguns motivos sobre do porquê fazer o teu molde. Eu coloquei na capa do vídeo 5 motivos, mas eu acho que ao longo da nossa conversa aqui vai acabar sendo mais motivos. Mas primeiro deixa eu me apresentar, eu sou a Gisiele, mas pode me chamar de Gi. E eu venho aqui toda quarta-feira para ensinar uma aula de costura para vocês. E eu quero pôr, vamos ver se esse formato vai dar certo, para pôr na sexta-feira um vídeo assim, mais de dicas, mais a teoria, né? Que a prática eu vou ensinar na quarta-feira para vocês. E na sexta-feira mais uma conversa, assim, uma conversa mais aberta pra gente. E se vocês gostarem do canal, curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui para você não perder nenhuma aula. E vamos começar com as dicas que eu tenho para vocês aqui. Então eu deixei aqui uma colinha para mim não esquecer de passar nenhum passo para vocês, porque eu não faço roteiro. Então eu vou falando, vou conversando, vou lembrando e vai surgindo mais coisa. Então eu não faço roteiro, mas eu deixei uma colinha aqui para não esquecer os principais pontos para passar para vocês. Então o primeiro é que quando a gente faz o nosso molde, quando a gente anota as medidas, quando a gente anota tudo no nosso molde, a gente consegue reproduzir a peça novamente. Comigo já aconteceu de eu fazer uma peça, de eu criar uma peça e presentear alguém com essa peça, e depois de um ano eu tenho encomenda dessa peça porque alguém viu essa peça e quis uma peça igual. E a diferença, quando você cria uma peça do zero e você presenteia alguém, essa pessoa ela não criou nada na cabeça dela, né? Mas quando alguém vê uma peça pronta e ela pede uma peça daquelas, ela espera uma peça igual, né? Então você tem que conseguir reproduzir a tua peça da mesma forma que você fez a primeira. Então essa questão do molde, eu principalmente assim para bolsas, para mochilas, para bolsa maternidade, para necessaire, estojo, você tem que ter o teu molde com as medidas anotadas. Isso vai te facilitar muito nessa hora de você reproduzir a mesma peça. Porque facilita, né? Você pega ali, tá tudo anotadinho, tá tudo certinho, você consegue dizer, não, eu consigo reproduzir novamente essa peça. Então esse é o primeiro ponto, né? Você conseguir reproduzir a peça novamente. Aí o nosso segundo ponto seria para você conseguir fazer um orçamento da peça mais rápido, né? Você conseguir chegar no valor da tua peça mais rápido. Por quê? Os preços dos materiais, eles variam bastante, né? E eu sempre fiz orçamento da seguinte maneira: a pessoa escolhe o material que ela quer. Então, os sintéticos, eles variam bastante o valor deles. Então, tem sintético mais barato, tem sintético mais caro. Então, eu sempre digo assim para a pessoa: você escolhe as cores, né? Qual é as cores que você quer. E eu vou lá e pego no site todas as cores que tem, todos os materiais que tem naquelas cores que a pessoa escolheu e mando para ela. O orçamento que eu vou fazer vai ser a partir do valor que ela escolheu, do valor que a pessoa escolheu o material, né? Então você escolhe um sintético Prada azul marinho, né? O meu valor, o meu orçamento, ele vai partir desse valor do sintético. Como eles variam bastante, essa é a melhor forma de você conseguir fazer um preço que você consiga ganhar dinheiro e fique um preço acessível para o teu cliente, né? Porque você não está
colocando um valor muito acima de mercado, mas você também não está colocando um valor muito baixo. Por exemplo, se você faz um orçamento pelo sintético doll e depois a pessoa escolhe um Montana, por exemplo, o valor é muito diferente. Então eu sempre fiz orçamentos dessa forma. Quando você tem o molde pronto, que você anota ali no molde todas as quantias de material que você vai usar, você anota as medidas do espelho, você anota as medidas do fole, as medidas do canal do zíper, você anota a quantia de alça, né? Você anota quantos bolsos tem nessa peça. Você faz todas essas anotações no molde. Então você vai conseguir pelo teu molde saber quanto que você vai gastar exatamente de material para você conseguir chegar num preço mais rápido. Aí você só tem que saber o material que a pessoa vai escolher. Então a pessoa escolheu um material, você segue daquele valor. Então o molde ele facilita muito nessa parte de precificação. Você consegue passar para o teu cliente um orçamento muito mais rápido do que você ir pesquisar valor de peça e tal, porque assim, ó, quando a gente pesquisa o valor de uma peça, você pode reproduzir a peça igual àquela, né? Mas o que acontece? O teu custo é diferente do meu custo, né? Você pode morar num lugar onde você encontra o sintético numa loja do centro da tua cidade, né? Você encontra ali todos os materiais para bolsa muito mais acessíveis. Eu tenho que encomendar o material lá de São Paulo. Então, o meu custo ele já vai ser diferente do teu, porque eu já tenho que pôr o frete incluso, eu já tenho que pensar no tempo que eu vou ter que esperar para chegar esse material para fazer essa peça. Então, tudo isso eu tenho que repassar para o cliente, senão eu não tenho lucro, né? Então, esses cálculos eles são bem importantes da gente fazer. Então, você tem que saber quanto custa a tua peça. E para você poder botar um lucrinho em cima, né? Porque senão não vale a pena a gente costurar. Só pra costurar também não, a gente tem que ganhar um dinheirinho, né? Então, dessa forma, você tendo o teu molde, facilita bastante. Aí, o nosso terceiro tópico aqui seria aumentar e diminuir uma peça. Eu não sei se já aconteceu com vocês de vocês conseguirem um molde na internet de uma peça que ela tem um tamanho específico. Comigo já aconteceu de eu pegar um molde da internet, muito bom por sinal, né? Bateu tudo certinho, deu tudo certo. Mas eu fiz essa peça e depois de um tempo eu tive uma encomenda do mesmo modelo da peça, só que menor. A cliente queria ela pequenininha. E eu não encontrei molde de jeito nenhum, eu procurei por tudo e eu não encontrei o molde dessa peça específica menor. Então eu tive que diminuir esse molde que eu já tinha. Quando a gente nunca fez isso, é bem complicado, sabe? Quando você nunca fez a peça, quando você não sabe como que funciona essa parte da modelagem, é bem complicado você aumentar e diminuir uma peça. Quando você já tem uma base de modelagem, quando você já consegue fazer o teu molde, você já sabe a quantia que você usa de margem de costura, qual é o material que você usou naquela peça, como que aquele material se comportou para fazer aquela peça. Então isso facilita para você diminuir ou aumentar. Porque quando a gente diminui principalmente uma peça, você tem que pensar em tudo, né? Nos bolsos, nos detalhes, tudo isso você tem que pensar. Quando a gente aumenta, por exemplo, uma bolsa que ela tem um bolso na frente, se você aumenta só os espelhos da peça, esse bolso ele não vai dar tanta diferença na hora de costurar. Mas se você diminuiu a peça e você esquecer, por exemplo, de diminuir o bolso, na hora que você for costurar ele vai sobrar muito bolso, não vai dar certo. Então são detalhezinhos e coisas que a gente vai aprendendo quando a gente faz a modelagem da peça. O fazer o molde, você ter os teus moldes, ele te facilita muito para você aumentar, para você diminuir. E já seguindo pro outro tópico, consertar erros, né? Como esse que eu falei do bolso, né? Que você
diminuiu a peça, mas você não diminuiu o bolso. Então, quando a gente já tá fazendo isso há mais tempo, quando a gente tem os nossos moldes, você já sabe tudo que vai naquela peça, você consegue pensar diferente. Quando a gente constrói a peça, a gente consegue pensar de uma forma diferente. É como se fosse um quebra-cabeça. Você tem todos os teus moldes ali, né? E você vai diminuir. Então você já sabe aonde que você tem que diminuir para casar tudo certinho depois, né? Não, eu tenho que diminuir aqui o meu fole. Aonde que eu tenho que diminuir esse fole? É em cima, é embaixo, é no meio? Então a tua cabeça ela começa a mudar o pensamento de construção de peça realmente. Porque a gente copiar uma peça é diferente da gente criar a nossa peça. Quando você cria uma peça, você pensa nessa peça de todos os ângulos possíveis, né? Porque você cria um espelho, você cria um fole, você cria toda a peça, geralmente na tua cabeça primeiro. Depois você vai para o papel. Então você já sabe os pontos a serem mudados quando você diminui ou aumenta essa peça. Ou quando você erra alguma coisa, né? Por exemplo, você coloca ali, você escolhe uma medida de zíper, né? Você escolheu o teu tamanho que vai ser o teu zíper e quando você vai costurar dá algum probleminha ali que ele fica menor, né? Aí você já sabe, não, eu tenho que aumentar o meu canal do zíper ou eu vou ter que aumentar o meu canal do fole. Então são detalhes que quando você constrói a peça, eles vão te... Cada vez vai ficando mais fácil de você construir uma peça. Então consertar os erros, essa é muito importante. Aproveitar o molde para novas peças. Eu já fiz muito isso, tá? Você pega uma peça, você cria uma peça, ou você pega um molde pronto de peça, aí você pegou aquele molde, você olha, né, aí você cria outro molde para outra peça, e do nada vem na tua cabeça de unir as duas peças. Eu tenho uma mala que eu fiz, uma mala de viagem que eu fiz para mim, que foi nessa história. Eu sempre gostei muito aquelas malas baú, bolsa baú. Sabe? Sempre gostei muito daquele modelo de bolsa. Sempre achei muito bonitinho. E tinha uma nécessaire, o formatinho de uma nécessaire que eu achava também muito fofinho. Aí eu juntei essas duas peças. A bolsa baú eu não gostava muito porque eu achava a abertura dela muito pequena, sabe? Para uma mala de viagem, uma mala de mão de viagem. Então eu fiz uma abertura em cima que ela abre inteira, mas no formato da nécessaire. Então você vai, sabe, juntando, você vai unindo uma coisa na outra, surge, sabe? Eu também já aproveitei assim, eu fiz uma mochila, estreita, né, que seria para o meu marido levar para o serviço, levar o notebook, levar algumas poucas coisas para o serviço. Então ela era uma mochila boa, né, um tamanho bom, mas ela era estreita. Depois eu tive uma encomenda de fazer uma mochila expansiva. Eu usei o mesmo molde dessa primeira mochila para fazer o molde da mochila expansiva. Então o tamanho dela era o mesmo, né, a altura dela e a largura aqui, e o fole dela era totalmente diferente. Então você aproveita moldes para fazer outras coisas, e isso é muito bom também, porque a gente vai usando a nossa criatividade para fazer as peças. Aqui mais uma dica para vocês, que é que quando você tem o teu molde, quando você tem os moldes da tua peça e as medidas escritas, que geralmente a gente faz o molde do nosso espelho e escreve no molde todas as outras medidas que a gente vai usar de materiais. Quando você tem esse molde, você aproveita muito mais o material que você vai comprar. Isso é ótimo, porque você pega o teu material
né? Você já sabe, você já anotou no molde a quantia de material que você vai usar. Então o material chegou, você pega o molde e você coloca em cima do material e você já sabe certinho como que você aproveita melhor o teu material, sabe? Você posiciona, você marca ali, que nem o canal do zíper e o fole, você marca certinho no, no tecido, né? Faz todas as marcações, você coloca o espelho, você vê, senão de comprido vai ficar melhor, ou assim ele vai ficar melhor, eu vou aproveitar mais, né? Dependendo da peça que a gente vai fazer, tem bastante molde, que nem mochila. Eu sempre faço mochila com a alça, aquela alça anatômica, então tem o molde da alça também. Então você posiciona tudo ali e você vê que você consegue aproveitar muito mais o teu material quando você tem o molde, quando você já sabe aonde você vai cortar certinho. E isso é muito importante, porque quando a gente aproveita o material, não tem desperdício, né? Então a gente aproveita muito mais o nosso material, a gente tem um lucro maior porque não tem desperdício de material, né? Não tem material indo pro lixo que você podia ter aproveitado. Sempre, se você faz outro tipo de peça que não seja bolsa, vocês desculpem minhas cachorras, uma hora eu vou apresentar elas para vocês, porque elas são, olha, é só eu ligar a câmera que elas começam a coar. Elas já sabem. Então vocês desculpem elas, tá? Mas recapitulando, por mais que não seja peças assim como bolsa, necessaire, estojo, esse tipo de coisa, se você faz, por exemplo, pano de prato, né, que não é uma coisa que você tenha molde, anota as medidas do que você usou, que isso também vai te facilitar, sabe? Para calcular, por exemplo, se você pega uma encomenda grande de pano de prato, né, com barrado, você sabe quanto que você vai ter, quanto que você vai comprar de material para fazer a quantia de peças. Por exemplo, você pegou uma encomenda de 50 panos de prato, né? E você já sabe as medidas que você vai usar de tecido. Então você consegue fazer um cálculo muito mais rápido. Tanto fazer o molde quanto anotar as medidas, né, os tamanhos daquilo que você usa, sempre vai te facilitar demais. Eu sei que às vezes a gente vê muitos vídeos que falam pra gente, ah, não precisa de molde, ah, é só medida. Não é, né? Porque tem uma curva. Eu sempre tento aqui ensinar para vocês os moldes por isso, sabe? Porque eu sei que eu faço uma curva aqui e eu posso explicar para vocês certinho essa curva e depois quando vocês vão reproduzir pode dar erro, né? Então eu tento ensinar para vocês a forma mais fácil de reproduzir uma peça do zero, para que vocês aprendam essa parte do todo, sabe? Desde o molde, a costura, o passo a passo, pensar diferente, porque o molde ele ajuda a gente demais. A gente não pode achar que é só medidas. E aí eu penso assim, ó, se a gente, por exemplo, né, eu passo para vocês aqui uma aula com medidas. E quando vocês precisarem desse tamanho, dessas coisas, vocês não anotaram em lugar nenhum porque tem o meu vídeo aqui explicando. E aí, sei lá vocês ficam sem internet, falta luz, vocês vão tirar isso da onde? Né? Então façam o molde de vocês, criem as peças de vocês, comecem a pegar e criar, sabe? Criar uma peça assim do nada é muito gratificante, sabe? Você vê que você consegue fazer coisas diferentes, que a gente não precisa só copiar o que o outro faz. E é isso que eu quero que vocês entendam. Molde é bom, é importante, tá? E ele facilita muito a nossa vida. Ele ajuda demais. Eu tenho molde aqui, eu acho que de tudo que eu já fiz até hoje eu tenho molde. E é muito molde. Mas volta e meia, assim, eu pego meus moldes, eu dou uma olhada, eu crio uma peça. A partir dos moldes que eu já tenho, eu crio uma peça nova.
Então eles são muito bons, é muito bom a gente ter moldes. Então hoje acho que seria isso, né? A nossa conversinha de hoje. E se vocês gostarem, né? Deixem um comentário aqui pra mim e me contem o que vocês acham disso, de fazer molde, de ter molde em casa, né? De ter eles guardados, por mais que não seja uma coisa que você use toda hora, mas volta e meia a gente precisa. E é isso, gente, por hoje. E mais uma vez, gratidão por me deixar entrar dentro da casa de vocês, pra gente bater um papo. E vamos ver, me digam aí se vocês gostam desse formato de vídeo, de mais de dicas assim. Se vocês gostarem, eu continuo fazendo na quarta-feira uma aula de costura e na sexta-feira uma aula assim, mais uma... Não seria uma aula, né? Aí seria só dicas para vocês, tá bom? Então, até a próxima!